Fala pessoal, tudo bem? Eu vou estar te ensinando hoje aqui nesse tutorial como é que você pode criar um ponto de luz em determinado ambiente ou cena de uma determinada imagem que você vai trabalhar. A gente vai trabalhar especificamente em uma imagem. A gente já trabalhou em alguns tutoriais anteriores dentro do canal, trabalhando em fundos, né, em backgrounds, como você pode trabalhar a iluminação. Hoje em específico a gente vai trabalhar com imagem, certo? Então bora aqui para a tela do computador. A gente está com o Photoshop aberto, onde a gente vai trabalhar nessa cena aqui. A gente tem uma lâmpada e a gente tem algumas lâmpadas atrás. A gente vai iluminar apenas essa da frente. E primeira coisa, né, a pessoa precisa entender como é que a luz ela é trabalhada. A luz ela se comporta de maneiras diferentes de acordo com o objeto em que ela vai refletir, né? Às vezes em algum objeto, por exemplo, em um objeto transparente, ela não vai se comportar da mesma forma que um objeto mais opaco. Então a gente tem que ter essa atenção para a gente não errar na nossa manipulação e acabar saindo ali do realismo, que a ideia de toda manipulação de imagem é a gente criar realismo, a gente criar uma oportunidade de a pessoa ver aquela cena ali e ver que aquilo não é uma montagem, sim uma captura realmente de uma foto, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui a nossa lâmpada e o que a gente tem que se atentar? A lâmpada, claro, ela tem um material transparente, ou seja, a luz ela não pode ficar somente aqui nessa região. A luz ela vai ter que ser trabalhada em uma região também próxima dessa lâmpada, para a gente poder alcançar de fato o realismo da imagem. Se você observar aqui, a gente tem um ponto de luz que vem daqui, né? A gente tem um ponto de luz que vem dessa área e provavelmente a gente pode imaginar aqui uma janela, né? Que está vindo uma luz natural de fora e essa luz está refletindo aqui em cada lâmpada dentro desse ambiente. Então aqui a gente vai primeiramente criar o nosso ponto de luz e a gente vai depois distribuir de maneira correta essa iluminação, certo? Então eu tenho aqui a minha lâmpada, vou só renomear aqui. Tenho a minha lâmpada, agora eu vou criar o meu ponto de luz dessa lâmpada, certo? E aí ponto de luz a pessoa pode ficar à vontade, dependendo do que tu vai trabalhar na tua imagem, a gente pode trabalhar um ponto de luz em determinada cor, a gente vai pegar aqui no caso a cor do mesmo ambiente. Então a gente está vendo uma cor aqui, uma cena mais fria, né, com uma iluminação mais fria, então a gente vai pegar uma cor mais fria também. A gente tem aqui uma tonalidade de um azul, eu vou puxar um pouquinho mais para cima para a gente deixar esse azul um pouquinho mais claro, certo? E agora eu venho aqui com o meu pincel na dureza 0, o tamanho não precisa deixar tão grande porque a gente vai estar ajustando depois. E o modo importante agora aqui, o modo de mesclagem. Vocês que já vêm acompanhando algumas aulas minhas, devem ter percebido que eu trabalho muito com Blend Mode, porque os Blend Modes eles ajudam muito na hora de você conseguir mesclar uma coisa com a outra. E a ideia aqui, como a gente vai trabalhar com material transparente, tem que ter essa mesclagem de uma forma mais real. E com o Blend Mode a gente consegue alcançar isso. Então a gente tem aqui a minha camada de ponto de luz que eu criei. Essa camada no momento ela não tem nada. Se eu tirar essas imagens vocês vão ver que essa imagem aqui ela não tem nada, essa camada. E aí a gente vai deixar ela no modo inicialmente clarear. Lembrando que todos os modos para iluminação, se você quer criar luz em uma cena, você pode trabalhar dessa categoria de cima ou essa daqui. Somente essas. Essa de cima que a gente trabalha mais para sombra, que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre sombra mais para frente. Eu já também tenho umas aulas dentro do canal sobre sombras, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente. Aqui no caso eu vou deixar clarear e depois a gente vai verificando qual a forma mais que agrada mais aos olhos da gente, certo? Então aqui eu estou com a minha camada de ponto de luz selecionada, ela já está com o Blend Mode ou modo de mesclagem em clarear e minha cor está no azul que eu quero para iluminação. Agora simplesmente eu dou um clique aqui em cima. Prontinho. Eu dei um clique em cima, automaticamente a gente já tem um ponto de luz aqui. Agora a gente vai ajustar esse ponto de luz primeiramente, para o que eu quero. Então vamos ver aqui qual que agrada mais o que eu quero.
Aqui fica uma luz bem forte também, fica algo interessante. E aqui um azul um pouquinho mais forte, né? Deixa eu ver, eu vou ficar com essa daqui, a subexposição linear. Agora o detalhe importante, às vezes a pessoa quando vai criar um ponto de luz para aqui. Só que como eu falei, a luz ela não pode ficar só em um ambiente e dali acabou. Não, se ele está criando um ponto de luz aqui, esse ponto de luz ele tem que refletir um pouco no ambiente também. Então o que a gente faz? A gente duplica essa iluminação, né? A gente aumenta um pouco mais essa luz para ela alcançar um pouco o ambiente que ela está. A gente poderia deixar assim? Pode, mas se você quer deixar uma ideia de uma luz um pouco mais fraca para você ver um pouco mais do que está acontecendo por trás dessa lâmpada, então a gente pode aqui criar uma máscara e aí a gente vem aqui com o pincel, vou até diminuir um pouco mais a opacidade porque eu quero diminuir só um pouco essa força dessa luz aqui de dentro. Então a gente tem isso aqui e agora a gente controla um pouco mais a iluminação de fora. Prontinho, acho que 50 aqui está ótimo. Então o que a gente fez aqui? A gente criou um ponto de luz, né, dentro da nossa imagem que a gente queria. E além disso a gente conseguiu trazer a iluminação para fora aqui. A gente conseguiu alcançar o ambiente, ou seja, mostrando que a luz não acabou aqui, né? Se está iluminando ali, se ali é um ponto de luz, então tem que acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Dessa luz que está vindo natural, como a gente pré-visualizou, né, como se fosse de uma janela. Então, a luz da janela ela vem e bate nos demais objetos. Então, essa luz aqui também ela tem que bater no, ou na verdade ela nascer daqui e essa luz refletir para o ambiente. A gente pode trabalhar isso até onde a gente quiser. A gente pode deixar, por exemplo, se essa luz vai iluminar quase todo o ambiente, a gente pode deixar ela mais forte também. Só que aí a gente tem que ver sempre a intensidade que a luz está saindo daqui com a intensidade que a luz está no ambiente. Se aqui não tem tanta intensidade, então não tem por que a gente colocar a luz em todo o ambiente. Então por isso que eu coloquei somente nessa área aqui, porque a ideia é justamente a gente trabalhar com uma luz que está apenas dentro dessa região aqui da nossa lâmpada, certo? Então essa é uma dica bem simples sobre pontos de luz que você pode criar dentro de imagens para a gente alcançar um certo realismo. Primeiro a pessoa tem que entender como que a luz é trabalhada, porque se não entender um pouco como a luz é trabalhada em diferentes objetos, em diferentes ambientes, a gente não vai conseguir ter um resultado muito bom. A gente vai conseguir até criar uma luz por causa da técnica, mas a gente não tendo o conhecimento básico de como que a luz funciona, de como que ela se comporta em cada objeto, a gente não vai conseguir alcançar o realismo na nossa manipulação. E isso, para o resultado de manipulação, é um erro fatal, certo? Então essa daqui é a dica que eu deixo para vocês hoje. Pratiquem ela, deixe nos comentários se você sabia, já olhava dessa forma, já sabia trabalhar dessa forma, ou se você está aprendendo algo novo hoje, comenta embaixo também para eu estar vendo, né, o que que você aprendeu, o que você se desenvolveu através dessa aula, certo? Porque sempre ver uma pessoa que uma pessoa aprendeu com algo que eu estava ensinando aqui já é o suficiente para o objetivo ser alcançado dessas aulas, certo? Então, a gente fica por aqui nesse tutorial e até o próximo.